Falei sobre as marcas de uma igreja saudável. Hoje eu vou continuar no tema a igreja, que eu acredito que é relevante esse tema. Vamos continuar juntos estudando sobre a igreja. Estamos vivendo numa época da história da humanidade de profundas mudanças em todos os segmentos da nossa sociedade. Esta época tem sido marcada pelo rompimento dos valores que Deus estabeleceu para que a sociedade pudesse se organizar. E por isso a gente tem visto muitas coisas acontecendo no mundo inteiro e também aqui no Brasil, onde a gente fica pensando aonde nós vamos chegar com tudo o que está acontecendo. Essa sociedade é marcada pelo pluralismo e também pelo relativismo, que tudo é relativo, tudo é plural, não existe verdades absolutas. É assim que a maioria das pessoas pensam. Em relação à vida espiritual, muitos acreditam que nenhuma religião tem o direito de se achar única dona da verdade, porque todos os caminhos levam para Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E dentro dessas religiões, o cristianismo está incluído. E nós, como igreja, o que nós precisamos fazer para estabelecer nessa geração estacas, bases que vão servir para nós, para que por meio da igreja, por meio de nossa vida, essa sociedade seja influenciada. Como nós, como povo de Deus, como discípulos de Jesus, que está vivendo nesse mundo tão relativo, tão plural, podemos, com nossa vida, com nosso relacionamento com Deus, influenciar a humanidade, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu acredito, irmãos e amigos, que nós, como igreja, temos um papel relevante na nossa sociedade. E pensando nisso, o tema da minha aula é: assim como estiver a igreja, o mundo estará. Como estiver cada um de nós, o mundo também vai estar. E como que é isso na prática? Vamos ler na palavra de Deus, Mateus capítulo 5. Quem não tem uma Bíblia, por favor, compartilhe com a pessoa ao seu lado. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Em Mateus capítulo 5, aqui nós vemos Jesus pregando sobre o Sermão do Monte. Deixa eu falar para vocês, Jesus é o maior pregador do mundo. E esse é o maior sermão que Jesus pregou. E nós podemos tirar lições bem práticas para nosso viver hoje. O que ele falou aqui foi há mais de 2000 anos atrás, mas as palavras que ele falou, os ensinos que ele deu, são tão relevantes para a nossa vida hoje, tanto pessoal como coletiva, como igreja. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, vamos ler juntos. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque Jesus nos afirma que somos luz. Mas nós não temos essa luz própria. Quem nos fornece essa luz é o Senhor, é o próprio Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor, que é luz para nosso caminhar e viver. Juntos agora como igreja, como povo de Deus, queremos ser essa luz de verdade. Queremos servir como candeia neste mundo que está tão perdido, tão encoberto de trevas. Mas o Senhor, por sua graça, generosidade e amor, chama cada um de nós para brilhar. E hoje de manhã eu quero pedir a intervenção do Senhor aqui nesse grupo, para que o Espírito Santo possa provocar no coração de alguns mudanças, em outros arrependimento, em outros gratidão e alegria por poder participar desse reino tão maravilhoso que é o reino do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, falando sobre algo que nós, como povo de Deus, devemos pensar em relação ao que Jesus aqui está falando. Que ele faz uma afirmação. Aqui no versículo 13 ele fala: vocês são sal para a humanidade. Ele não fala, vocês serão sal. Vocês poderão ser o sal. Não, ele fala, vocês são. É uma afirmação. E ele faz a mesma, vocês são luz. Bom, vamos pensar nesses dois elementos, sal e luz. Principalmente no contexto que Jesus está falando sobre isso. Na época de Jesus, não havia geladeira, certo? E para que servia o sal? Para conservar os alimentos, para que o alimento não se apodrecesse, se destruísse. Então era muito comum, hoje a gente vê ainda isso, muito mercado aí vende carne salgada. E fica exposta lá em cima do balcão. Ô, você me dá 1 quilo aí desse charque, né? Charque salgado. Você compra. Mas é só o sal que mantém a carne ali ainda boa. Na época de Jesus, sal era um elemento muito importante. Mas vamos trazer isso. O que ele quer dizer para os discípulos? Que cada discípulo é sal. Sal significa, irmãos e amigos, que esse é um elemento importante na vida cristã que vai servir como freio moral para que, a partir de nós, a sociedade seja salgada, a sociedade não se deteriore, não se decomponha, não se estrague. Então, o discípulo é aquele que leva o sal para essa humanidade. Jesus está falando. E ele também fala que sal tem como objetivo dar sabor. Não é só um freio moral, mas também levar sabor para a humanidade. Então, olha como Jesus é sábio. Um lado é moral. O outro é alegria, é levar sabor para as pessoas. Agora, nós precisamos de Cristo para fazer isso. Com nossas próprias forças, nós não conseguiremos ser esse sal. E aí ele fala também
que se você não for sal, ele fala assim, ó, não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Se a nossa vida não tem sal, se a igreja não tem sal, o papel da igreja se perde. Então nós, como discípulos de Jesus, porque Ele é o maior pregador, Ele é o nosso mestre, Ele sabe tudo de melhor para nós, Ele afirma para nós que precisamos ser sal, senão a nossa vida não vai ter sabor. E é interessante porque o sal, quando ele se mistura com impurezas, ele perde essa capacidade de poder fazer com que os alimentos não sejam estragados. Olha que interessante isso, né? E aí o que quer dizer isso? Aí você vai ver aqui no Sermão do Monte, que é o primeiro grande sermão de Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então essa pobreza, o que isso simboliza, Edson? É a pessoa que admite que ela precisa de Deus, que ela é pobre mesmo, que ela precisa orar, que ela precisa buscar Deus na palavra, na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não há cristianismo sem igreja. Não podemos ser sal sem a ajuda dos nossos irmãos também. É muito importante isso para nós hoje aqui de manhã. E Jesus fala também no versículo 14, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são, ele não fala vocês serão luz, vocês poderão ser luz, vocês são. E é interessante que na Bíblia, no Evangelho, a gente pode ver Jesus falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Eu sou a luz desse mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele não fala para os discípulos, ó, você é a videira, você é a porta, você é o caminho. O único elemento que Jesus fala que nós seremos é luz, vocês são luz. Por que isso? Porque nós não temos luz própria. A luz que nós temos, recebemos de quem? De Jesus. É como o céu e a lua. O sol brilha durante o dia, a lua brilha durante a noite. Mas de onde a lua recebe aquela luz para brilhar? Do sol. Jesus é o nosso sol. Talvez você nem acredite mais nisso. Porque eu não vejo esse brilho em mim. Eu não vejo esse brilho na igreja. Eu não vejo esse brilho na vida do meu líder. E os filhos, eu não vejo esse brilho na vida dos meus pais. Por que nós precisamos de luz? Porque existem as trevas. E o mundo está nas trevas. Por isso que Jesus, vocês são luz para o mundo. Nós, os cristãos, temos essa responsabilidade de brilhar. Brilhar aonde? Na casa, no trabalho, na faculdade, no condomínio, na escola. Deus quer que nós brilhemos nesses lugares, tanto na questão moral, como na questão de sabor. As pessoas lá na sua faculdade, quando elas decidem fazer coisa errada e você se mantém fiel a Deus, você está sendo luz para elas. Lá no seu trabalho, o seu patrão, o seu chefe faz coisas erradas, mas você mantém sua fidelidade, você fala, não, isso aí eu não vou fazer.
No meio daquele grupo grande, você talvez seja o único. Mas alguma coisa ele está vendo em você que está chamando a atenção dele. Isso é ser sal, ser luz, é ser diferente. E olha, irmãos, ser luz no mundo implica ser diferente do mundo, viver na contramão deste mundo. Você vê aqui no capítulo 5, no versículo 4, Jesus fala: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. No versículo 5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O mundo não quer essas coisas. Chorar? Não, não é para mim. Ser humilde? Não, eu sou orgulhoso. Eu sou autossuficiente. Eu sei o que é melhor para a minha vida. O mundo está sempre falando isso para a gente. Mas se a gente quer ser um cristão diferente, um cristão que tem sal, que tem luz, a gente tem que ir na contramão desse mundo. E não se conformar a ele. E não ser como ele, não imitar o mundo. Porque as coisas do mundo passam. E essas afirmações de Jesus têm sérias implicações na nossa maneira de viver hoje. Eu estou salgando a vida de alguém? Eu fiquei pensando sobre essa semana, eu estava escrevendo essa pregação, quem eu estou ajudando? Quem eu estou influenciando? Quem eu estou sacrificando o tempo da minha vida para amar, para ajudar? Ou eu sou um cristão que venho cada domingo na igreja, ouço a pregação, depois minha semana é a mesma, semana após semana, domingo após domingo. Eu estou sendo luz. É para a gente pensar, se a gente quer ser uma igreja, assim como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a igreja estiver calada, egoísta, o mundo vai estar egoísta. Se a igreja estiver correndo atrás de coisas materiais, o mundo vai estar correndo atrás de coisas materiais. Se a igreja estiver orgulhosa, o mundo vai estar orgulhoso. Mas se a igreja estiver diferente, o mundo vai também sofrer o impacto dessa diferença. A humanidade vai ver a luz. E olha, ninguém resiste à luz. Quando o homem e uma mulher abraçam essa verdade com todo o coração, alguma coisa vai acontecer, porque Deus não falha. Deus não vai falar algo que Ele não promete fazer. Ele vai cumprir. E Jesus está falando, vocês são sal, vocês são luz e vocês precisam brilhar. E eu acredito nisso, irmãos. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. O sistema do mundo se opõe à verdade. Por isso que as pessoas têm dificuldade para serem humildes, para chorar pelo coração de outros. Aqui no versículo 6, ele fala, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Como está a nossa fome e nossa sede de fazer a vontade de Deus hoje? Eu tenho pensado isso na minha própria vida. Quanto eu estou disposto a sair do meu conforto, da minha casa? Hoje eu estava conversando com um irmão e ele me falando que ele tem percebido que alguns cristãos têm falado para ele, olha, eu preciso cuidar da minha família. Mas aí a pessoa fica cuidando da família o tempo todo, não cuida dos de fora, só cuida do de dentro. A gente tem que cuidar da nossa família, mas a gente também precisa. Lucas 9, 23. Esqueça seus próprios interesses. Vamos lá carregar a cruz com Jesus, vamos para fora de Jerusalém. Em Jerusalém estava todo o conforto dos fariseus, dos mestres da lei, indo para a sinagoga pregar. Mas fora de Jerusalém estava Jesus e os discípulos pregando.
E por ironia do destino, quis ele que morresse fora de Jerusalém. E é para lá que nós devemos ir, para fora de Jerusalém, sair do nosso conforto de casa com esse frio, sair de casa. Amar custa. Ajudar alguém custa. E olha, tem muita gente para a gente ajudar. Essa semana eu tive com um irmão que quer voltar para o convívio da igreja. Eu fiquei quase 3 horas conversando com ele. Como é difícil amar uma pessoa que deixa de confiar em Deus, acha que sente muita culpa, muita mágoa no coração. E você lá orando, paciente, mostrando as Escrituras, ó Deus, para Deus nada é impossível. Deus quer você na luz, Deus quer restaurar você, mas a pessoa tem dificuldade de acreditar. Então, irmãos, vamos ser esse sal, essa luz. Então, nós precisamos restaurar nossa identidade como filhos de Deus, como povo da luz. Esse é o meu primeiro ponto, a identidade nossa. No versículo 15, Jesus fala assim, ó, ninguém acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. O que isso simboliza? Que não dá para pegar uma luz e esconder ela. Porque a luz escondida não tem utilidade nenhuma, não vai iluminar nada. Olha, nossos atos têm que ficar bem claro para as pessoas em quem nós acreditamos, quem nós servimos. Ultimamente eu estou andando mais de Uber do que de carro, que eu não estou podendo dirigir. E aí, agora eu estou aproveitando, eu falei, puxa, não estou podendo dirigir, qual é a lição boa que eu posso tirar disso? Convidar as pessoas mais. Então eu estou pegando Uber, ônibus, então eu estou convidando mais gente. E eu estou podendo andar mais também, a pé. E eu estou gostando, eu já estou até calculando se eu quero ter carro na minha vida. Não, estou falando sério. Do jeito que a gente gasta dinheiro com carro, seguro, gasolina, manutenção, é muito gasto. IPVA, é verdade. Então, não estou falando aqui que vocês têm que parar de ter carro, tá bom? Mas é importante para a gente ter convicção do nosso papel na história da humanidade, como povo de Deus. O que as pessoas do mundo buscam? Elas buscam fama, prazer, luxúria. Olha, independente como eu vou conquistar isso, eu não quero nem saber. Você vê aí como está nosso país, cada vez mais atolado em corrupção, em mentira, em falsidade. É gente dando rasteira um no outro. Amizades que antes existiam agora já estão se desfazendo. Tudo em nome do poder, da fama. Então, olha, se nós queremos ser diferente, a gente tem que ir na contramão de tudo isso. E no versículo 16, Jesus quer fechar aqui, que aqui tudo é o sermão do monte que ele está pregando. Ele fala assim, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Essa afirmação de Jesus me enche de coragem, de ânimo. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo é para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. Como é bom Deus ser respeitado, adorado, exaltado, quando nós fazemos as obras de Deus. Quando alguém reconhece, pô, esse homem aqui, essa mulher, teme a Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, todo mundo está fazendo
O que o mundo faz, você vai na contramão deles. A marca fica. O exemplo fica. O povo de Deus, que somos nós, somos chamados para brilhar em meio à escuridão. E Jesus fala: Deus quer ser glorificado com as obras que vocês fazem, amém? Aqui dentro da igreja e lá fora. Todo o trabalho que é feito aqui, de limpeza, de banheiro, da ceia, o pessoal que oferta, os tios que ensinam a nova geração, os cantores, todos eles, pessoal da mídia, todos eles trabalham, e olha, muitos chegam aqui horas antes para nos servir, mas eles fazem porque eles querem glorificar a Deus. E cada um de nós deve ter isso em mente. Em Mateus capítulo 6, aí, indo um pouco adiante, Jesus fala sobre a oração. Mateus capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Aqui Jesus está falando sobre o Pai Nosso. Olha que interessante. Ele fala que devemos ser sal e luz. E aqui ele está ensinando os discípulos a como orar. Versículo 8. Não sejam como eles. Eles quem? Os religiosos, que oram só para querer receber as coisas de Deus, para serem vistos. Aí Jesus está falando, ó, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Os discípulos não podem ser como eles, os religiosos, que até oram. Mas olha uma coisa, sabe que eu aprendi aqui, nessa oração, algo novo? Que assim, o que Jesus está ensinando, primeiro ele fala, que teu nome é santo, que a tua vontade seja feita. Aí eu pensei, como que eu oro? Eu sempre oro pedindo coisas para Deus. Então existe o mundo de Deus e o meu mundo. Então geralmente eu vejo que eu oro mais preocupado com o meu mundo do que o mundo de Deus. Que o nome de Deus seja santificado na minha casa, na igreja, em toda a humanidade, lá na minha escola, lá no meu trabalho. Não, eu só, Deus me proteja. Ah, Deus me ajuda a conquistar isso. Ah, Deus me ajuda a curar essa doença. Deus me ajuda a passar no vestibular. Deus me ajuda a arrumar um emprego. E não é errado, mas o quanto nós nos preocupamos com a vontade de Deus. Que ela seja feita. E eu vi isso no meu próprio coração. Eu sou muito mais preocupado com a minha vontade. Com o meu nome, não com o nome de Deus. Com a minha reputação, não com a reputação de Deus. Então nós somos chamados para ser esse povo. Isso aqui tem a ver com nossos valores. Eu queria mostrar uma frase para vocês aí. É de Charles Haddon Spurgeon. Ele fala assim, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Então, eu fiquei pensando muito sobre meu coração, assim. O que mais está no meu coração? As coisas do céu ou as coisas ainda aqui da terra? As preocupações de Deus ou as minhas próprias
preocupações. É para a gente pensar sobre isso. O povo de Deus deve refletir nesse mundo os valores de Deus, os valores do céu. Jesus falou muitas vezes: não acumule para vocês tesouros aqui na terra, porque os ladrões, eles roubam esses tesouros, as traças corroem. Mas acumule tesouro no céu. O que é acumular tesouro no céu? É fazer a obra de Deus, é participar do reino de Deus, é fazer a vontade de Deus, é ser disponível para Deus me usa para fazer a tua vontade. Eu me animo com isso. Nosso coração vai estar sempre inclinado para buscar a nossa vontade. Mas existe uma vontade que é muito mais valiosa do que a nossa, que é a vontade do céu. Quanto mais do céu estivermos vivendo, menos da terra iremos cobiçar. Isso vai exigir relacionamento de profundidade com Deus. Você pegar as escrituras e pegar porções pequenas assim, ficar mastigando, ficar pensando, ficar meditando, como que eu posso ser luz, como posso ser sal? Não é só ler por ler, para cumprir com uma obrigação, mas ter amor pela palavra de Deus, ter paixão por Deus, ter paixão pelo Evangelho. Falar para Deus que ama Ele. Eu não sei se você fala para alguém que você ama. Talvez os maridos falem isso para a esposa. E as mulheres falem para os maridos. Talvez você fale isso para o seu filho, para a sua filha. Mas você fala isso para Deus constantemente. Deus, eu te amo. Eu quero ter a companhia do Senhor todos os dias, cada momento comigo. Ser cheio de Deus. É isso que o povo de Deus precisa fazer. Em Hebreus capítulo 11, um exemplo para a gente seguir aí. Hebreus capítulo 11. Versículo 24 ao 27. A Bíblia diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Olha, essa escritura aqui fala de Moisés, um exemplo para nós. Moisés tomou uma decisão, isso aqui tem implicações. Ele tomou que decisão? Em vez de aproveitar o conforto do palácio do rei, ele decidiu sofrer com o povo de Deus. Isso aqui é escolha. É algo pensado, é algo calculado. Não é, eu vou fazer isso que vai ser melhor, vou seguir por esse. Não. É algo calculado, é algo pensado. Ele escolheu o que a Bíblia fala. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Precisamos de novos Moisés na igreja, de novos Josué, de novos Elias, de novos João Batista, de novos Paulo, homens e mulheres de Deus que vão considerar esse mundo a escória.
e abraçar essa verdade, amar essa verdade e ser uma ferramenta de Deus. Eu tenho orado muito para que Deus use minha vida para influenciar outras pessoas. Deus me usa para influenciar a vida dos meus irmãos, da minha família, da minha filha, da minha esposa, dos moradores lá onde eu moro. Lá tem gente lá que eu converso diariamente. São pessoas que me conhecem. Então, nós precisamos ser uma influência nesse mundo. Como Moisés, ele preferiu, escolheu por amor a Cristo e ao reino conduzir o povo pelo deserto. Por quê? Porque ele enxergava uma recompensa futura. Nós já saímos do Egito, da escravidão. Estamos ainda indo para Canaã. Mas lembre-se, no meio do caminho muitos ficaram. Não chegamos em Canaã ainda. Ainda não chegamos no céu. Por que não ficaram firmes? Porque começaram com a incredulidade, com a idolatria, com a reclamação. Então nós podemos também, igualmente, perder o tesouro. Esses exemplos da Bíblia servem de exemplos para nós hoje. E eu quero encorajar cada um aqui, essa manhã, a fazer o que Moisés fez aqui no versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Isso aqui tem a ver com nossos valores, nossa identidade, nossos valores. O que tem valor para mim? A recompensa futura ou a recompensa terrena? O que tem mais valor para mim? Um emprego onde eu ganho bem ou servir o povo de Deus? Sem ter tempo para servir o povo de Deus, mas eu ganho bem no meu emprego. Tem gente que tem trabalhado tanto que não consegue dar tempo nem mais para Deus. Você tem que calcular, talvez, se isso está sendo bom para a sua vida. Minha vida é meu trabalho. Trabalho de domingo a domingo, de segunda a segunda. Eu não tenho tempo para me dedicar. Olha, esse mundo aí não foi Deus que criou. E eu sei que a gente vive num mundo enlouquecido. Eu estava conversando com o irmão, ele falou que ele come assim, o almoço dele em 3 minutos. E ele está querendo comer em mais tempo. Imagina comer em 3 minutos, gente. Você nem saboreia a comida. Vai fazer outra coisa. Gente, comer. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31. Comer ou beber, faça para a glória de Deus. A comida é algo que a gente precisa pensar em Deus na hora que a gente está comendo. Não é só comer por comer, para matar a nossa fome, nossa sede. Então, e eu queria terminar, Mateus 24, voltando lá para o Evangelho de Mateus. Mateus 7, 24, desculpa. Agora eu queria, falamos sobre nossa identidade, nossos valores e agora nossas convicções. Mateus 7, 24 ao 29. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Aqui termina o Sermão do Monte. E olha, o ensinamento de Jesus, olha, não é só para ser ouvido e concordado com ele. Ele chama cada um de nós a ter convicção de que é a verdade, que a gente tem que viver, tem que construir nossa casa nele. Obediência aos mandamentos. E esse é o nosso desafio hoje. Como igreja, como povo de Deus, estamos aqui cada domingo ouvindo a palavra de Deus. Não é verdade? Estamos vivendo a palavra de Deus. Queria mostrar uma outra frase para vocês. Leonard Ravenhill, o que ele fala? Eu acredito que toda igreja é ou sobrenatural ou superficial. Não há meio termo. Ou somos uma igreja que é inspirada pelo Espírito de Deus. Que a igreja em Atos, quando ela começa com poder. E aqueles homens que estavam ali, aquele grupo de pessoas, que eram 120, viraram o mundo de cabeça para baixo. Você pode ler ali o livro de Atos. Era uma igreja comprometida com a sua identidade, com os valores do reino, e era uma igreja convicta. A gente vê em Atos as missões crescendo, igreja mandando missionários, igreja mandando pessoas para aos arredores de Jerusalém e para outras cidades, como Jesus tinha ordenado fazer. Então, nossa igreja hoje, como povo de Deus, nós não podemos ser um tipo de igreja que traz somente uma mensagem de Deus. Precisamos ser a mensagem. O povo da igreja tem que ser a mensagem. Nós precisamos ter convicções de nossa identidade. Do que nós vamos escolher fazer com nossas vidas, como Moisés. Somos filhos amados de Deus, que fomos chamados para brilhar, irmãos. Podemos não ter riquezas, luxo, reconhecimento e fama, mas as riquezas que possuímos são eternas, são do céu. Vamos juntos construir essa igreja saudável. Uma igreja que é relevante na sociedade, que é um sinal do reino de Deus aqui nessa cidade de São Paulo e também nesse país e até ao mundo. A gente precisa ter nossas notícias para passar também no ICOC News. Para influenciar irmãos de outras partes do mundo, com nossa história, com nossas decisões, com aquilo que Deus vai fazer por meio da nossa vida. Vamos juntos glorificar o nome de Deus, através do nosso amor, da nossa obediência, da nossa união, para que juntos o povo que não é de Deus vejam as nossas obras e glorifique o nome do Pai.